Representatividade é uma palavra muito cara em nossos dicionários e em nosso vocabulário comum. Ela é cara porque pressupõe que cada um de nós deveríamos assumir o protagonismo da nossa própria vida, da nossa própria existência, das nossas próprias escolhas. É interessante notar que há pouco tempo essa ideia de representatividade tomou uma outra conotação. Agora, a ideia de representatividade pressupõe a nossa ausência e não a nossa presença. Pressupõe que nós devemos ficar em nossos lugares comuns, aceitando que alguém esteja nos lugares que deveríamos estar como nossos representantes legais. Daí, a ideia de representatividade toma uma outra conotação, um outro significado. Porque se ela pressupunha na sua originalidade a nossa presença para mudar as coisas e transformar as coisas ao nosso gosto, ela acabou assumindo que outras pessoas, outras coisas é que deveriam estar agora em nossos lugares, ocupando os nossos lugares e fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Essa ideia de representatividade é muito bem conhecida, por exemplo, no espaço religioso. É nos dito quando chegamos ao espaço religioso, mediante a escritura sagrada, que a divindade habita o coração e o corpo de cada um daquele que crê. E uma vez que a divindade habita o coração e o corpo dessas pessoas se torna o templo da própria divindade. Consequentemente, para onde quer que você vá, a divindade vai com você, porque ela habita em você, ela está em você. Mas cedo, muito cedo na história, foi-se escolhido representantes legais para se tornarem mediadores dessa mesma fé e dessa mesma religião. Esses representantes legais foram chamados outrora de sacerdotes, hoje nós podemos conhecer de maneira bem tranquila como pastores e padres. Esses pastores e padres, consequentemente esses sacerdotes, assumem o lugar de protagonismo que deveria ser daqueles que têm uma fé numa divindade. E eles se tornam mediadores entre essas pessoas e a própria divindade, são eles os interlocutores entre as pessoas e a divindade, são eles que falam um pouco mais de perto ou com um pouco mais de intimidade com a divindade do que as pessoas, porque as pessoas assumiram para si mesmo que esses sacerdotes, essas pessoas são os representantes, aqueles que lhe representam diante da divindade. Uma outra questão que nos mostra com muita tranquilidade essa ideia de representatividade é a política. Como nós não queremos nos imiscuir, como nós não queremos participar, como nós não queremos fazer parte de todo o significado e transformação que a política pode causar dentro de uma sociedade, consequentemente assumimos que há representantes políticos que deveriam nos pautar. E é nessa escolha desses representantes políticos que nós fazemos, que nós acabamos, de certo modo, colocando a nossa própria ausência em voga na representatividade política. É por isso que Aristóteles dizia que aqueles que não gostam de política terão que sofrer o dano vida fora de serem governados por aqueles que gostam de política. Nós vemos essa ideia de representatividade, por exemplo, na nossa vida, no nosso dia a dia. Quantas pessoas estavam muito bem, viviam muito bem, se realizaram profissionalmente muito bem e acabaram escolhendo um cônjuge para que vivesse ao seu lado, no sentido apenas de representatividade familiar. Não havia amor implícito, não havia paixão, não havia zelo, não havia absolutamente nada. Era somente a ideia de uma influência, quem sabe, por vezes familiar, de que era sim necessário para o caso da mulher ter um homem dentro de casa e para o caso do homem ter uma mulher dentro de casa. Essa ideia da busca do cônjuge perfeito, ideal, também pressupõe a busca de uma representatividade de alguém dentro do meu lar que me represente no lugar da minha ausência. É a mesma coisa. Acontece o tempo inteiro. Agora, essa ideia de representatividade pressupõe um ídolo. Ídolo é uma palavra de origem grega
que significa eidolon. Eidolon significa imagem. Eidolon significa projeção. Eidolon significa um objeto ou coisa ou pessoa que não tem em si mesmo significado e valor, mas que nós atribuímos a essa pessoa, a essa coisa, a esse objeto, um significado e um valor que ele não tem e não possui. É por isso que muitas pessoas, quando terminam seus relacionamentos, dizem: ora, eu achava que aquela pessoa iria salvar a minha vida. Ela iria salvar o meu casamento, ela iria salvar o meu relacionamento. Porque a pessoa projetou no outro uma idealização, um ídolo que essa pessoa, esse outro, não tem e não possui, não é. Então, nós vivemos essa ideia de representatividade como alguém que sempre projeta no outro o significado e o valor que está em cada um de nós. Esse processo de encontrar em nós mesmos os representantes legais da nossa própria história é um processo que nos custa muito caro, mas que nós devemos fazer. Busque o protagonismo dentro de você mesmo. Encontre a sua própria história, as narrativas da sua própria história. Encontre o significado e o valor que você tem e que você possui. E nesse momento, nesse sentido, quebre todos os ídolos. Ninguém aí do lado de fora lhe representa. Você, sim, apenas você é o representante, a representante legal da sua própria vida. Assuma o protagonismo, assuma a representatividade daquilo que você mesmo é em sua própria vida. Assuma que você é o único e suficiente representante legal da sua própria história. Grande abraço, seguimos em frente e até a próxima.